meu nome é Rafaela Zinkovics, eu vou apresentar a pesquisa intitulada Autonomizar e Pluriversalizar Corpos, com recorte de 2005 até o momento, e orientação da professora Priscila Piacentini Vieira. Essa pesquisa aprofundou algumas questões geradas por trabalhos anteriores. Inicialmente, me interessou olhar para a Argentina considerando a contundência dos movimentos feministas de legalização. Com isso, eu pude mapear uma série de disputas feministas em torno dos modos de defesa do aborto, percebendo um fôlego nítido dos movimentos autonomistas, e no escopo desses movimentos, uma série de alianças sexo-dissidentes. À vista disso, eu passei a me interessar pelas possíveis articulações e deslocamentos, nomeadamente queer feministas, tendo como objetivos para o recorte mais atual da pesquisa perceber tanto as estratégias pontuais para o tema, quanto os alcances desses ativismos para a reformulação mais geral dos sentidos de gênero, sexualidade e militância. Para executar essa análise, eu estruturei 4 categorias de experiência de militância complementares entre si, sendo 2 coletivos feministas atuantes na promoção de abortos seguros, o La Revuelta e o Las Histéricas, Las Mufas e Las Outras. Na sequência, as contribuições da ativista lésbico queer Val Flores, um projeto nomeadamente queer feminista, que seria então o do coletivo universitário de dissidência sexual, situado no Chile, e também o movimento Ni Una Menos. Para todos eles, eu utilizei os materiais virtuais disponibilizados em cada um dos blogs dos movimentos, tomando esses materiais enquanto arenas discursivas e aparatos da constituição de redes de subjetivação e de militância. A escolha dessa perspectiva de análise teve estritamente relacionada com os aportes teórico-metodológicos da pesquisa, então foi bastante central a noção de materialidade discursiva enunciada pelo Foucault, assim como o entendimento dos efeitos performativos das discursividades, uma ideia levantada pela Judith Butler. Ambos esses entendimentos orientaram o olhar para as fontes por permitirem situar o trabalho sob um propósito de escrita crítica, engajada então com a desnaturalização do presente. Essa trilha pautou a minha aproximação também dos estudos de gênero e sexualidade. Retomando Butler e Haraway, eu busquei operar ambos os conceitos sob uma chave construtiva, então entendendo que eles são performatizados socialmente, imbricados à produção dos limites de corpo e de inteligibilidade subjetiva, o que fez com que fosse possível situar os movimentos como sujeitos da produção do gênero e das políticas sexuais, e reconhecendo também esses 2 conceitos dentro de um horizonte aberto para recodificações. A noção de queeridade foi complementar à de performatividade e trabalhada num percurso de historicização, de forma a romper com o reducionismo dela a um cânone teórico. Desse modo, os estudos queer serviram como lente epistêmica para a desnaturalização das categorias e sujeitos, o que, em diálogo com as críticas anticoloniais da Rita Segato e da Elsa Dorlan, fez com que fosse possível olhar para os escopos de mobilização, atentando para os embates e assujeitamentos pelas formas de violência normativa. Com isso, eu identifiquei 3 principais frentes de resultado. A primeira delas diz respeito à identificação das performatividades e autoenunciações, as subjetivações pelo sentido de fronteiricidade, nomadismo, aceleração, ficção somática e pós-feminismo mostraram-se fundamentais, dando a entender, então, a uma postura de construtividade de gênero bastante importante para a torção de limites institucionais e uma capacidade de questionamento dos limites das próprias militâncias regionais, que seria o caso dos lesbianismos radicais, por exemplo. Esses entendimentos basearam o segundo eixo do trabalho. Eu chamo atenção a esse respeito para o explícito enfrentamento das violências e a forte renovação teórico-política vinda desses movimentos. Isso é visível nas táticas de enfrentamentos performáticos, nos conflitos de rua, nas ações diretas para a obtenção de justiça reparatória em caso de violência de gênero, e na proposição de programas autogeridos de educação sexual, para uma educação sexual menos cis-heteronormativa. Todas essas ações provocam uma reafirmação diferencial sobre os espaços urbanos e, ao mesmo tempo, uma postura pró-sexo, de orgulho travesti, de orgulho lésbico, bastante distantes da inteligibilidade mulherista e sanitizada dos movimentos que foram se tornando institucionalizados. Essas radicalidades dialogam diretamente com os modos de defesa do aborto seguro, e a esse respeito é nítido que vai se formando uma transgressão dos códigos de negociação sanitária. Em lugar das gramáticas de sofrimento psíquico, o aborto é cada vez mais performatizado, sobretudo pelas militâncias socorristas, que vão enfatizar aspectos menos biologicistas e contrários aos mandatos reprodutivos. Além disso, é possível observar uma forte influência da negatividade queer, que se mostra na ruptura com a exaltação do vitalismo dos fetos, e em conjunto, essas posturas socorristas e as campanhas de autofinanciamento do aborto e de desafio ao vitalismo consolidam uma possibilidade de desejo até então vedada. Essa pulsão autonomista coloca também uma série de desafios a outros controles da matriz colonial, um aspecto que fica evidente no manifesto do Ni Una Menos colocado no slide. Desse modo, a gente consegue passar a entender o processo de legalização mais como uma implosão das regulações normativas. Além disso, pode passar a pensar também os modos de produção de saberes das ciências sociais e humanas cada vez mais vinculados ao reconhecimento desses desejos de produção de outros saberes, reconhecendo também a existência de queer feminismos latino-americanos a despeito das cisões colocadas pelas militâncias tradicionais e dos seus paradigmas humanistas.